A vitória do bilionário Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016 animou bastante o seu fã número 1 no Brasil, Jair Bolsonaro. Pela mesma razão, a vitória do veterano Joe Biden fez com que muitos analistas começassem a procurar, aqui no Brasil, a sua versão nacional. De lá para cá, muita coisa aconteceu, e essa procura acabou sendo deixada de lado. Agora, com a aproximação das eleições, a parceria entre o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez com que eu retomasse a essa questão. Poderíamos considerar, filosoficamente falando, Lula como o Joe Biden brasileiro? Esse é o tema do vídeo de hoje. Saudações a todos, aqui é Douglas Lisboa, mais uma vez falando de filosofia nesse humilde espaço virtual, e hoje eu quero falar sobre eleições. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre as comparações entre Joe Biden e Lula e saber se, afinal de contas, essas semelhanças permitem que façamos essa analogia. Joe Biden é um perfeito exemplo de um político profissional, o que não é algo ruim. Uma democracia saudável precisa de pessoas dedicadas exclusivamente à política. O perfil de Biden é de um político de centro e por isso pôde dialogar ao longo dos anos com conservadores e progressistas. Aliás, foi esse perfil centrista que o permitiu sair vitorioso nas prévias do Partido Democrata em 2020. Por sua vez, a biografia do presidente Lula é mais do que conhecida. Goste-se ou não, ele é o político brasileiro mais influente do século XXI. Mas a sua história começa bem lá atrás, com as grandes greves da década de 70. Lula nunca foi um socialista. Ele é, e sempre foi, diga-se, um sindicalista. Quando chegou ao poder, moderou ainda mais as suas ações e sua imagem política. Governou como um social-democrata. Manteve as bases econômicas do seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, pelo menos no primeiro mandato. Ao mesmo tempo, ele fez com que o Estado atuasse cada vez mais no âmbito social. A primeira semelhança entre Lula e Biden, como se nota, é que são dois políticos experientes. São também dois políticos progressistas. No caso de Biden, é verdade, há uma certa tendência para a centro-direita, ao passo que Lula sempre se posicionou à esquerda. São também dois políticos moderados. Os governos do PT, gostemos ou não, nunca incentivaram o radicalismo, apesar da militância francamente antidemocrática que tem. Lula nunca disse, por exemplo, que jamais cumpriria ordens do Supremo Tribunal Federal. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. A visão pragmática de Lula explica a sua disposição em formar uma ampla coalizão. Ao contrário dos radicais de seu partido, Lula sabe que para vencer Bolsonaro precisa ter a maioria ao seu lado, o que deveria ser óbvio. Isso significa que ele precisa atrair votos da classe média, da centro-direita, dos evangélicos, sim, dos bolsonaristas arrependidos e até mesmo de políticos que apoiaram o impeachment da presidente Dilma Rousseff. É pura matemática. Nos Estados Unidos, Joe Biden só foi capaz de vencer Donald Trump porque foi atrás de eleitores que tipicamente votam ou estão dispostos a votar no Partido Republicano. A maneira como esses dois políticos, Joe Biden e Lula, concebem a presença do Estado na economia também mostra alguma convergência. Joe Biden, por exemplo, considera que o Estado deveria atuar com mais intensidade
nos estímulos concedidos para combater a Covid-19, na condução da política ambiental e na ampliação do sistema de saúde. Um dos planos mais ambiciosos do seu governo, o chamado Plano Famílias Americanas, pretende chegar a uma sociedade social-democrata muito parecida com a que nós já conhecemos desde os tempos de Fernando Henrique Cardoso e o próprio Lula. No plano internacional, Lula e Biden também estão próximos no que diz respeito à questão climática. O interesse de Biden por esse tema, é verdade, vem dos tempos do Senado. E a sua disposição em implementar tais políticas, apesar da resistência de alguns membros do seu próprio partido, é bem avaliada lá fora. Além disso, o fortalecimento de alianças e instituições multilaterais, como a OTAN, é muito bem-vinda nesse momento em que presenciamos a invasão da Ucrânia pela Rússia. As diferenças entre Lula e Biden são bastante nítidas. Como eu falei no início do vídeo, os dois são políticos progressistas, mas no caso de Biden, o seu histórico no Senado mostra que esse foi um processo longo e gradual. Ao longo das décadas de 80 e 90, Biden liderou dentro do Partido Democrata posições favoráveis à chamada guerra às drogas, fato que até hoje ele rende muita antipatia dentre os seus colegas de partido. Ladies and gentlemen, we have a job to do. We all have a job to do. We speak with great concern about the drug problem in America today, but we fail to appreciate or address it for what it really is, the number one threat to our national security. It affects the readiness of our Army, the productivity of our workers, and the achievement of our students, and the very health and safety of our families. America is under attack, literally, under attack by an enemy who is well-financed, well-supplied, and well-armed, and fully capable of declaring total war against the nation and its people, as we've seen in Colombia. Every president for the past 2 decades, Democrat and Republican alike, has declared war on drugs. And each of them has lost that war and lost it miserably. The trouble is that the president's proposals are not big enough to deal with the problem. His rhetoric isn't matched by the resources we need to get the job done. Quite frankly, the president's plan's not tough enough, bold enough, or imaginative enough to meet the crisis at hand. The president says he wants to wage a war on drugs, but if that's true, what we need is another D-Day, not another Vietnam, not another limited war fought on the cheap and destined for stalemate and human tragedy. Lula e Biden também estão em lados opostos quando se trata do socialismo. Como eu falei no início desse vídeo, Lula não é um socialista, mas nem por isso ele deixou de manifestar simpatia por ditadores e políticos socialistas ao longo do seu governo. No caso de Biden, ele nunca hesitou em condenar publicamente as ditaduras socialistas. Inclusive, esse é um dos motivos para que a esquerda do Partido Democrata não o aprove 100%. And communism is a failed system, universally failed system. And I don't see socialism as a very useful substitute, but that's another story. With regard to Cuba, Cuba is unfortunately, a failed state in repressing their citizens. A maneira como ambos concebem a presença do Estado na economia também é diferente. Nos Estados Unidos, Joe Biden prometeu elevação de impostos e aumento da cobertura do sistema de saúde. E ao contrário do seu colega Bernie Sanders, Biden não prometeu perdoar as dívidas estudantis, bem altas por sinal. Para Lula, por sua vez, o Estado deve ter uma atuação profunda e permanente. E temos indicativos de que sua opinião
não mudou ao longo dos anos, pois em várias ocasiões ele faz questão de dizer que irá reverter ou evitar processos de privatizações que tiveram início no governo Temer. No plano internacional, não devemos esperar também nenhum tipo de aproximação automática dos Estados Unidos e do Brasil sob a liderança de Lula e Biden. O PT, assim como a esquerda de um modo geral, não vê com bons olhos a influência dos Estados Unidos sobre a América Latina, em particular sobre o Brasil. Como eu tentei mostrar nesse vídeo, as comparações entre o ex-presidente Lula e Joe Biden são justificadas. Ambos são políticos experientes, progressistas e com perfil moderado. Por outro lado, as inspirações ideológicas e as políticas que pretendem implementar mostram o quão compatíveis eles podem ser. Joe Biden certamente seria chamado de tucano ou coisa muito pior aqui no Brasil por criticar publicamente ditaduras socialistas e por considerar sociedades de livre mercado mais apropriadas. Por outro lado, a tendência social-democrata do seu governo sugere que, no fundo, talvez fosse mais conveniente questionar se o próprio Joe Biden não seria uma versão americana e mais moderada, é verdade, do nosso ex-presidente Lula. Para quem acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso vocês já não tenham feito isso, e compartilhem o vídeo, caso vocês o considerem informativo. Um forte abraço, até a próxima.